Então vamos lá, sem enrolação, esse vídeo eu vou fazer especialmente para os meus alunos, tá? Para explicar os bastidores, as partes técnicas, né? Das aulas e como eu vejo o aluno, como eu penso, né? A respeito de coisas que eu faço dentro da aula, que às vezes o aluno pode até se questionar, né? Às vezes eu vejo que o aluno ele fica meio que tipo, opa, o que está acontecendo, né? Mas eu quero explicar isso de uma maneira bem simples, porque é simples, né? Mas enfim, bora começar. Quando eu estou explicando algo para o aluno, né, uma das coisas que eu faço é jogar perguntas inesperadas para ele, ou para ela, para eles, elas, né? Por exemplo, imagina que a gente está aqui, né, na aula, eu estou explicando aqui o conteúdo e tal, você está lendo ali e tal, você está seguindo um padrão, né? Está seguindo uma frase após a outra. Do nada eu paro e faço uma pergunta. Ahm, Geralmente é relacionado com isso, com o vocabulário que a gente está vendo naquele momento. Ou é uma palavra, ou é uma expressão, ou é a estrutura inteira. E às vezes eu jogo uma pergunta para o aluno. Isso não é aleatório, tá? Não é uma coisa que deixa eu enrolar aqui a aula um pouco, tá? Não tem nada a ver com isso. Na verdade é pensado isso, porque muitos alunos nem sabem, mas eles estão sendo preparados por mim para receber perguntas inesperadas. Então, isso cria algum hábito no cérebro do aluno, né? Ele vai ir se acostumando aos poucos com perguntas inesperadas e como lidar com elas. Isso é muito interessante. Eu tive um professor que fazia isso comigo. Era o meu xará, Felipe era o nome dele também. Foi o melhor professor que eu tive na vida. Eu creio que ele dava muita liberdade na fala, né? Em falar e se expressar e tudo mais. Por mais que na época eu fazia aula em grupo, né? Ele era um excelente professor. Então, são professores que marcam a gente, né? Então, trazendo isso para a minha realidade, com o que eu tenho com os alunos hoje, é assim que eu trabalho. Então, o que eu faço sempre quando eu vou preparar a aula para o aluno? Eu sempre estudo o material antes, eu olho, né, as possibilidades, tento imaginar possibilidades que o aluno vai fazer, perguntas e tal, para eu já estar preparado para eu responder certas coisas. Às vezes o aluno ele faz uma pergunta que eu não tenho ideia, né? Daí eu penso, não consigo processar a informação que ele quer receber de mim. Então a gente pesquisa juntos ali na aula e está tudo certo. Mas eu dou o meu melhor assim para chegar preparado para a aula, né? Preparar o conteúdo antes, estudar um pouquinho antes e chegar e saber o que eu vou dar na aula. Então isso eu acredito que todo teacher deve fazer, tá? Eu já fiz isso no passado de não programar a aula e chega na hora e é uma bagunça, meu Deus. Já aconteceu de eu seguindo o livro, né? Isso muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula. Eu estudar o conteúdo errado, chega na aula, eu, putz, não estudei sobre esse conteúdo aqui agora. Então já aconteceu isso, tá tudo certo, né? Eu acredito que todo mundo é passível de erro, né, e tal. Mas hoje eu dou o meu melhor para os meus alunos. Então eu preparo sempre a aula antes, tá? E eu sempre penso no perfil do aluno. Eu não, tem alunos que não tem como colocar o aluno dentro de certa caixa, que às vezes a gente quer que o aluno esteja, né? Então tem alunos que eles estão pensando fora da caixa, a gente tem que trabalhar fora da caixa com eles. Então essas perguntas, essas pausas que eu faço na aula, perguntas sobre palavras específicas, às vezes eu faço uma pergunta para praticar aquela palavra ou estrutura que a gente aprendeu, que é às vezes relacionada à vida pessoal do aluno e tal, mas eu faço isso tudo pensando no que eu estou treinando o aluno para preparar ele para situações inesperadas. Não só isso, mas também eu tento puxar o máximo de, como que eu vou dizer, pensamento crítico do aluno. Tipo, imagina que acontece muito isso. A gente está estudando um conteúdo, digamos que a gente esteja aqui, né, possessive adjectives, né, que são esses adjetivos possessivos, né, my, your, his, her, its, our, their, que o aluno ele está estudando ali e tal, e às vezes eu peço para o aluno, what's the translation for this? Tipo, qual é a tradução disso? O aluno trava, right? E eu tento pegar o aluno tirar essas correntes que ele tem, que ele está preso nessa frase aqui, né? O aluno está preso nessa frase aqui, tá vendo? E eu tento tirar as correntes dele e jogar ele fora daquela caixinha ali. Que às vezes ele não consegue entender. Então tento fazer o aluno imaginar essa situação fora daquela frase. Onde mais ele poderia usar? Tipo, em que contexto, em que outro contexto ele poderia usar a mesma estrutura? Então eu tento fazer o aluno pensar.
às vezes o aluno, dependendo do aluno, eu vejo que o aluno ele fica um pouco desconfortável, mas não é no intuito de tipo julgar o aluno ou às vezes eu uso essa expressão com meus alunos de torturar eles, né? Porque às vezes eu peço para eles repetirem a frase e tentar pensar, what's the translation? Qual a tradução? E às vezes eu sei que o aluno ele não tem aquele vocabulário, mas eu estou tentando extrair do aluno o quê? Um pensamento crítico, tentar juntar, combinar coisas. O aluno ele não percebe isso, mas eu estou tentando preparar ele para ele começar a juntar todos os pedacinhos daquela frase e aprender aquilo, tentar se virar com o que ele tem. E tem alunos que se saem muito bem, tem alunos que eles travam, que eles não conseguem e tá tudo certo. Mas isso não é aleatório, tá? Tipo, eu nunca faço algo dentro da aula, tipo, fazer uma pergunta aleatória, pro aluno, sei lá, quebrar o pensamento de que às vezes ele tá acostumado e indo ali, ele, pum. Aí, tipo, como se eu estragasse aquele momento ali, tipo, ele tava indo tão bonitinho e tal. Não é nesse ponto de vista, né? Eu vejo que quando o aluno ele tá em aula, eu não fico julgando ele, olha que sotaque horrível, olha, não sabe formar uma frase, putz, já expliquei isso aqui 100 vezes. Tipo, eu não penso isso. Eu penso, bom, o aluno ele está aqui comigo. Eu preciso dar o meu melhor para passar o conhecimento que eu sei para ele de uma forma simples, dentro da realidade dele, com aquilo que ele tem. Então, cada aluno é um aluno, né? Eu, particularmente, gosto muito de aulas personalizadas, né? Onde, por exemplo, como eu tenho bastante aluno médico, a gente faz aulas personalizadas voltadas para a área da pessoa. Então, eu tenho que estudar muito termo técnico que eu confesso que às vezes é difícil para mim, porque, olha, medicina, as pessoas que estudam medicina estudam pra caramba, né? E não desmerecendo nenhuma outra profissão nem nada, mas um que eu tenho visto assim tal nas aulas e eu tenho alunos de diferentes áreas, né? Isso me traz um conhecimento muito grande e eu tenho que estudar bastante também. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que olhar vídeo, eu tenho que ver referência, eu tenho que ver, isso que realmente, isso que eu estou pensando que é, às vezes uma doença, uma condição é muito parecida com a outra, então eu tenho que aprender a diferenciar tudo isso. Então, eu sou um aprendiz também, mas eu quero que o aluno aprenda o melhor de mim. E eu passar o melhor da maneira mais simples possível para que ele consiga usar na realidade dele. E fazer o aluno pensar também. Então, muitas vezes, eu, às vezes a gente está fazendo uma atividade, eu pergunto uma palavra específica que não tem a ver, às vezes, com o conteúdo principal, né, da aula. Mas aquela palavra, como eu tenho experiência com outros alunos, os alunos geralmente não conhecem a palavra X, Y, Z, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, o que que acontece? Eu paro, pergunto para o aluno, qual a tradução dessa palavra? What's the translation for this word? Eu pergunto, né? Oh, what's the translation for this? Para tentar ativar uma memória, né? No aluno ali para ele puxar aquilo e pensar, putz, o que significa isso? Ele vai processar um pouco e tá tudo certo pensar, pense e tal. Vai dar certo no final, mas eu estou preparando o aluno a, como que eu vou dizer, superar essas experiências onde acontecem do nada, né? Tipo essas perguntas inesperadas. Porque, por exemplo, com alguns alunos eu já pratiquei entrevistas na gringa, né? É tipo, eu sou o entrevistador, a pessoa é a pessoa que vai responder, né, da vaga dela e tal, né, as funções, que ela fazia na sua empresa e tal, enfim. E muitas vezes você vai se deparar com pessoas que não têm ah, um padrão para seguir e ela vai fazer uma pergunta que você não está esperando. Se você não praticou, nem que seja pouquinho, 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 você vai meio que travar na hora, né? Então, qual que é o meu papel como teacher? Preparar para esses momentos também. São partes técnicas que eu não compartilho com os alunos, que eu acho que não é relevante para a aula. Tipo, eu gosto de ser, tipo assim, eu me considero um professor mais técnico, porque eu gosto de focar nos detalhes, né? Eu foco no aluno falar certinho, mais importante do que ele ter uma pronúncia legal, porque a pronúncia a gente vai refinando aos poucos, né? Então, o meu ponto principal com o aluno é, o aluno ele precisa de ajuda, né? Ele precisa falar, ele precisa desenvolver as outras habilidades, mas em primeiro lugar o que eu foco é o quê? É se comunicar de forma simples e direta. Não precisa fazer um frasão, né? Uma frase grande e
falar perfeito, não, mas assim, se você conseguir estruturar a frase da forma certa, no tempo verbal certo, é no presente, no futuro, é no passado, no gerúndio, né, tá acontecendo agora, né, tipo, ando, indo, estou fazendo, estou bebendo, estou trabalhando, eu foco mais nisso. E a pronúncia, a gente vai trabalhando ao longo das aulas. E quanto mais o aluno praticar, mais aquilo vai internalizar. Uma das coisas que eu faço também em aula, eu gosto muito é pedir para o aluno repetir a frase que a gente já corrigiu. Por exemplo, eu pedi para o aluno, por exemplo, a gente está aqui, eu falo, como que se diz? How do you say? Tá muito quente hoje. Aí o aluno vai construir e tal, e ele constrói a frase com o que ele tem, com o que ele sabe, né? Com o que ele tem de vocabulário e tal, de estrutura de frase. Se eu vejo que não está certo, eu escrevo no Google Docs e a gente corrige aquela parte, tá? Um, e aí eu peço para ele repetir às vezes 2, 3, 4 vezes a mesma frase, mas eu sempre peço 100% das vezes para ele repetir a frase correta. Por quê? Porque a última, a parte correta vai internalizar, vai ir internalizando no aluno melhor. Então eu vou criando um padrão sem o aluno perceber, muitas vezes, né? De conscientemente pensar, tipo, olha que legal, o teacher está me fazendo, né, internalizar essas coisas e tal. Então, existe um backstage onde eu tenho todo um preparamento, tem experiência com vários alunos que eu tive, né, tem experiência com erros comuns, né, por exemplo, na sua profissão, certamente tem partes onde existem erros comuns que a maioria das pessoas cometem. Então, eu uso desses erros comuns também para ensinar o aluno. Ah, então, eu estou compartilhando isso para o aluno ele saber que ele está comigo ali e eu não estou tendo ele como se fosse só mais um aluno. Eu acredito, para mim, como eu amo dar aula, eu me sinto muito responsável pelos meus alunos. Eu penso, putz, eu não posso falhar esse aluno. Ou seja, eu não posso me dar o direito de falhar o aluno, porque ele está dedicando um dinheiro, ele está dedicando um tempo, ele está tendo esperanças que ele vai aprender inglês para mudar de vida. Então eu me sinto muito responsável. É uma coisa que é de mim, assim, sabe? Porque eu amo dar aulas de inglês. É uma coisa que, para mim, eu poderia fazer isso aqui até morrer, né? Porque eu acho muito legal conexão e me conectar com pessoas, assim, porque meus alunos são top, sabe? E eu vejo, assim, quanto isso melhorou a minha vida, quanto isso me fez ser uma pessoa melhor também, compartilhando várias experiências com outras pessoas e aprendendo várias outras coisas. Então, eu me sinto muito responsável pelo aluno, né? Esse vídeo ele já está com 12 minutos. Eu vou fazer um encerramento, dando um parecer breve do e disso que eu falei nesses últimos 12 minutos, tá? Então, existe um backstage, né, com os bastidores, em como eu preparo as minhas aulas. Então, eu estou ali para ajudar o aluno, eu não fico julgando ele, eu não fico reclamando, eu não fico pensando mal do aluno, tipo, putz, olha só esse aluno, nunca aprende isso aí. Não fico, eu não sou assim. Eu tô com o aluno para ajudar o aluno. E eu crio padrões, eu dou o meu melhor para criar esses padrões, para o aluno internalizar e se preparar para essas situações inesperadas, para ele repetir e melhorar o vocabulário, para ele repetir e internalizar as frases e para a gente sair da caixa. Às vezes a gente está dentro de uma caixinha trabalhando um conteúdo, quando vê, opa, larga uma pergunta para ele que não tem nada a ver com o conteúdo principal, mas tem a ver com uma palavra ou algo relacionado àquilo. Para o aluno quebrar aquele padrão, é como se eu forçasse o aluno a abrir uma janela nova. Tipo, a gente está trabalhando aqui numa janela, né? Como se fosse uma aba no navegador. Aí eu abro outra aba, aquela aba está aberta ainda. Então, eu abro. Se você é meu aluno, você vai se identificar com isso. Talvez você nunca tenha pensado, mas vai lembrar de alguma aula. Eu forço o aluno a abrir uma aba, a gente constrói essa aba, fecha a aba e volta para a aba anterior. Então é meio que um multitasking, né? Que eu ensino o aluno também a fazer. Às vezes, o aluno ele não consegue fazer isso porque ele não é uma pessoa multitask, então isso vai de perfil, tá? Mas eu dou o meu melhor para tentar mesclar tudo da melhor forma possível, preparar o aluno sem ele mesmo saber o porquê daquelas coisas que eu estou falando. Então, uma coisa para finalizar, que é muito importante que eu sempre falo para os alunos, repete. Por isso que eu peço para o aluno repetir muitas vezes, porque quanto mais você repetir, mais você se ouvir falando, mais você vai internalizar aquilo. Se você internalizar coisas erradas, consequentemente você vai praticar errado. Mas se você
internalizar coisas corretas, quanto mais você se alimenta daquelas coisas certinhas, a estrutura certa, a pronúncia certa, mais você vai praticar, você vai jogar para fora aquilo, né? Que é o speaking, quando você vai falar melhor, vai ser mais coerente, vai ser mais objetivo, vai ser mais claro, né? Simples. Você vai ter uma pronúncia boa. Então é tudo um combinado das coisas, né? Então, para finalizar era isso. Eu só queria compartilhar um pouco dessa parte técnica, que às vezes o aluno, eu não sei o que o aluno deve pensar, ou se ele mesmo pensa nisso, mas eu acho interessante que eu tenho um preparamento por trás. Então, cada perfil eu trabalho de certa forma, mas tudo com o intuito de eu preciso ajudar aquele aluno. Eu preciso transformar o que o aluno sabe de uma coisa real para a vida dele. Então, eu não estou aqui para brincadeira e nem um aluno, né? Então, eu acredito que a gente trabalhando juntos, a gente consegue ir longe juntos. Mas basicamente é isso aí. Se você é meu aluno, né, assistiu até aqui, gostou, dá o joinha. Não gostou, dá o não joinha, tá tudo certo também. Considere se inscrever, por que não, né? Enfim, qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp, se você é meu aluno, quiser deixar comentários aqui, tá tudo certo. I'm off. Bye.